Aqui vemos um mapa mundi físico, sem divisões entre países e continentes, sem referências maiores do que aquelas que talvez tenhamos hoje com maior precisão e acuidade a partir das imagens que nos chegam dos satélites que a espécie humana consegue colocar em órbita do nosso planeta. Então hoje temos uma visão bem apurada do que existe no planeta Terra e onde, tudo bem mais preciso. Já se passaram mais de 500 anos, mas ali por 1492, 1500, pouco se conhecia. Sabia-se, e os mapas da época, que eram valiosíssimos, feitos à mão, sabia-se da existência aqui da Europa, né? Um pedaço da Ásia, não se conhecia muito bem o que havia mais adiante. Sabia-se da existência da Índia, da Península Arábica, da Índia, da Península Arábica e da África, né? O norte do continente africano era bem conhecido, a região que hoje nós chamamos de subsaariana, que fica abaixo do deserto do Saara, era praticamente desconhecida. Então conhecia-se bem pouco, os mapas só falavam do mundo. O mundo da pessoa que vivia na Europa por volta de 1492 até 1530, digamos, não passava disso aqui. Era o mundo, esse era o mundo, né? E até se questionava se era reto, se era redondo e tal. Desde o ano 200 da nossa era, nós sabemos através de Eratóstenes que a Terra é redonda. Nós, enfim, conhecedores de uma certa arte, e mais tarde recebe o nome de ciência, né, capazes de aferirmos determinados eventos a partir de determinadas premissas colocadas. Eratóstenes, por exemplo, baseou a sua análise na sombra. Na cidade de Alexandria, uma pilastra ao meio-dia não lançava sombra. Já mais ao sul, né, Alexandria fica por aqui, Alexandria, mais ao sul, na cidade de Syene, a mesma pilastra projetava uma sombra significativa. O que precisava ser explicado, né? Tratava-se de um terreno bastante similar, o terreno onde as pilastras estavam colocadas, do ponto de vista da elevação, enfim, do ponto de vista da inclinação. Eram terrenos situados numa horizontal, podemos dizer, numa horizontal perfeita, e se o mundo fosse achatado, como diziam alguns, o Sol incidindo sobre a pilastra não geraria sombra alguma. Mas como o mundo é curvo, como o planeta Terra é curvo, pelo menos, né, uma pilastra situada aqui não projeta nuvem, mas nesta direção uma pilastra colocada na vertical, com a incidência dos raios solares, ela se fará uma sombra significativa, perceptível. A partir daí, Eratóstenes contratou algumas pessoas que fizeram uma medição de distância, calculou a triangulação do tamanho da sombra entre o tamanho da sombra, a distância de Syene até Alexandria e a hipotenusa desse triângulo, e a partir daí ele chegou a medir com 98% de precisão, errando apenas por 2%, portanto, o tamanho exato do planeta Terra. Um conhecimento que praticamente ficou desconhecido durante séculos, durante mais de um milênio. Né? Com o advento do cristianismo, aquelas coisas que não se coadunavam com a interpretação oficial das escrituras ditas sagradas, né? Todos aqueles conhecimentos eles eram simplesmente abandonados, quando não queimados, incinerados, suprimidos. Né? O incêndio da Biblioteca de Alexandria por parte de uma turba furiosa de cristãos. A Biblioteca de Alexandria, vale ressaltar, já havia sofrido um incêndio anterior
quando Júlio César esteve por lá, ainda no início da formação do Império Romano, quando saiu da República ao Império, mas por volta do ano 500 depois de Cristo, uma turba liderada por um bispo cristão destruiu completamente a Biblioteca de Alexandria, incendiou seus livros, porque eram livros pagãos, ensinavam a adoração de deuses que não tinham nada a ver com o Deus judaico, que, enfim, era cultuado também pelos cristãos, e, enfim, a supressão do conhecimento através de incêndios, através de censura, através de qualquer meio, deve ser repudiada por todos nós. O que está acontecendo hoje em termos de repressão da difusão do conhecimento, até através da internet, deve ser motivo de cuidado. O conhecimento deve ser partilhado por todos, tão livremente quanto possível, sem restrição alguma, e há que se fazer um filtro. Cada um de nós faz um filtro de acordo com o seu próprio conhecimento, com a sua própria concepção de mundo. Não é necessário aceitar todas as coisas que existem, evidentemente. Isso seria praticamente uma impossibilidade lógica, mas é importante que façamos um filtro. E para fazer esse filtro é importante também conhecermos todas as coisas. Não a censura, não a repressão, não a destruição de obras antigas, de livros, não essa destruição monstruosa que o neoliberalismo, a globalização, esse capitalismo selvagem do século XXI está perpetrando contra o ser humano, contra o conhecimento humano e contra enfim, tudo aquilo que levamos muito tempo para descobrir, para construir, né? Tudo sendo reduzido ao lucro, ao ganho fácil, enfim. É fundamental que a circulação de ideias se dê o mais livremente possível. Bom, mas o importante é que já desde o segundo século da nossa era, sabia-se que a Terra era redonda. Esse conhecimento foi sepultado, afastado e foi trazido de volta à tona com o Renascimento. Era necessário que novas ideias em circulação fizessem vez ao mundo novo em que se estava vivendo. Saía-se da crise brutal do feudalismo e entrava-se agora num novo tempo, né? É ali que começa o capitalismo. O capitalismo começa como um pequeno câncer na Europa e depois ele vai se ampliando pelo mundo, transformando o mundo inteiro hoje, a meu ver, numa metástase cancerosa pelo capitalismo. Mas voltemos aqui às grandes navegações, sim? Por que Portugal e Espanha saíram na frente, né? Conhecia-se pouco do mundo naquele período. A Inglaterra e a França estiveram em guerra durante mais de 100 anos. Mal saíam daquela guerra no século XV. Mal saíam daquela guerra. A Alemanha estava interessada em se apossar das terras da igreja, particularmente os príncipes alemães. E o padre Martinho Lutero alia-se aos príncipes e consegue tomar as terras da igreja para os príncipes, criando a reforma protestante, né? E, de fato, a Igreja Católica havia caído numa, enfim, busca ávida pelo lucro fácil, pelo dinheiro fácil, vendendo indulgências, vendendo lotes no céu, vendendo coisas loucas que eram transacionadas pela Igreja Católica e que o padre Martin Luther criticou e obteve o apoio dos príncipes para isso, né? Refiro-me a isso no texto em que falo sobre o protestantismo, a reforma protestante e a contra-reforma católica, que são importantes para nós na parte de história geral da parte da cultura brasileira. Agora, se me permitem, eu vou trocar este mapa por um mapa com divisões políticas, a fim de que fique mais fácil para nós compreendermos
o que estava acontecendo. Apenas um segundo. Aqui, portanto, apresento um mapa da virada do século XIX para o XX, só para facilitar a localização de determinados espaços geográficos no mapa. Como vimos agora há pouco, a Europa só conhecia, né, enfim, todo o conhecimento da época das grandes navegações, em termos de cartografia, restringia-se ao conhecimento da Europa, Rússia, né, um pedaço da Ásia, não muita coisa além, e um pedaço da África, só. Né? Só no século XVII é que se descobre essa região, e no século XVI descobre-se chega-se a esta região. No século XV, Colombo chega no final do século XV, e no início do século XVI, Américo Vespuccio finalmente descobre que aqui estamos num continente novo. É fundamental reparar que a espécie humana, que tem uma origem comum, né, uma origem no norte da África, ela migrou para a Europa, migrou para a Índia, migrou para a Ásia, e através de gerações sucessivas e mudanças climáticas sucessivas, através do Estreito de Bering, começou a povoar todo este território aqui. Acredito eu que há mais de 100 mil anos, mas o número mais aceito pelos historiadores é que o homem chegou, o ser humano chegou no continente americano há cerca de 50 mil anos, talvez um pouco mais de 50 mil anos. Eu imagino mais de 100 mil anos, porque há vestígios de povoações humanas aqui em São Raimundo Nonato, no Piauí. A professora Niede Guidon, francesa, encontrou lá vestígios comprovados pela datação científica mais moderna e precisa de que dispomos, de que havia habitações humanas relativamente avançadas para o período há 45 mil anos. Então, se chegou aqui há 45 mil anos, quanto tempo teriam levado para chegar daqui até aqui? Enfim, fica aí a questão em aberto. Há dois fatos a serem considerados. Primeiro, há 45 mil anos já havia povoamentos humanos no Brasil. Isso ficou comprovado pela pesquisa da professora Niede Guidon. É uma descoberta, uma descoberta assim, recente e extraordinária, que vem a fazer com que repensemos uma série de coisas. Muito bem, por que Portugal e Espanha saem à frente nos mecanismos de conquista colonial? Já vimos que a luta contra os muçulmanos era ferrenha nesta região. Já vimos, inclusive, que o protestantismo avançava aqui no centro da Europa. Já vimos que a Inglaterra e a França estiveram numa guerra, estiveram em disputa, e não estavam em condições ainda de fazer-se ao mar. Portugal e Espanha, embora não fossem dos estados mais ricos em termos de comércio daquela região, provavelmente a Itália dispusesse de muito maiores recursos em termos de comércio, portugueses e espanhóis já dominavam amplamente as artes marítimas, né? Portugal é uma nação que vive eminentemente de pesca, particularmente naquela época, né? Enfim, não vá pensar que o bacalhau é uma invenção do supermercado, né? Há o bacalhau português, o bacalhau norueguês.